Primeiro, obrigado, né, por nos receber. Eu sei que vai ser um dia cansativo para vocês, né, de muita conversa, enfim. Começar por ontem, vocês foram lá no Inter, né, no Beira-Rio, ver o Inter e o Fluminense. O que deu para enxergar, assim, viram alguma coisa? O alemão vai para a Copa, vão ter que levar a Bergamota para a Copa, para o alemão. Achou teu centroavante, Tite? João, primeiro é um prazer. O Afórum, eu e o Kleber podemos colocar, nós somos daqui. É um orgulho estar retornando e é um prazer a gente poder passar um pouquinho daquilo que é o nosso trabalho de uma forma mais detalhada. Quando a gente vai a jogos, a gente tem alguns objetivos. Primeiro, eu digo que é treinar o olho e treinar as nossas emoções. Porque a gente também fica ali, a gente entra para dentro do técnico olhando o jogo, aquilo que se desenvolve como estratégia. E claro que também as individualidades, a gente acompanhar os grandes jogos das grandes equipes. Os dois objetivos, a gente treina o olho, treina as nossas emoções, vislumbra aquilo que é a estratégia, as características das equipes, os grandes jogos e as individualidades. Então a gente tem essa responsabilidade de acompanhar esses grandes jogos. Tem alguma coisa para ver no futebol brasileiro? Você aprende muito ainda com o futebol brasileiro em relação à Europa? Claro que sim. Eu digo assim que a gente tem que contextualizar. Agora, achar que só o que tem lá é bom, ou só o que está aqui, sabe, um pouquinho de discernimento, um pouquinho mais de profundidade a gente tem que ter para fazer as devidas análises, para saber as qualidades e as virtudes dos grandes profissionais, das grandes equipes, dos momentos que tem, da qualidade dos espetáculos, da grandeza das aquisições, do poder aquisitivo de um e de outro e relativizar isso tudo. Isso compete a nossa. Deixa eu perguntar para vocês, o que vocês carregam para a seleção, enfim, do futebol gaúcho? Que heranças vocês têm ainda que colocam em prática depois de tantos anos, né? 2000, aquele Caxias. O que tem do Caxias campeão gaúcho hoje na seleção que vai para o Catar? Eu lembrei da minha filha, a primeira coisa que falou assim, às vezes ela pergunta para mim, eu digo, aí eu faço um comentário, pô, isso é assim ou isso é assado? Ela fala, equilíbrio, né? Eu digo equilíbrio. Equilíbrio é desafio diário, tanto nas relações pessoais quanto numa equipe. Não gosto dela excessivamente vertical e não gosto dela ficar tocando muito. Se ela puder equilibrar essas ações, isso é o modelo ideal que eu imagino, e o Caxias representava bem aqui. Quando ele fala de equilíbrio, a competitividade, né? No Rio Grande você compete muito, mas tem grandes times, tiveram grandes times, né, que propuseram o jogo, que jogaram em cima do adversário. E se a gente voltar no nosso pensamento, não só Inter e Grêmio, clubes do interior também, o Tite foi campeão com Caxias, que apresentava um futebol nesse sentido que ele fala de equilíbrio, que competia, que marcava forte, mas que também jogava e propunha jogo. Então é uma característica nossa, é uma característica daqui que está sempre presente nos nossos trabalhos que começaram aqui e seguiram aí pelo Brasil. Já tens uma porcentagem assim da lista? Todo mundo vai te perguntar isso, mas assim, se pudesse colocar em números, assim, o que tu já tem fechado ou, enfim, se puder adiantar ou não? Fica tranquilo, João, que eu também perguntaria isso. Né? Uns 80%? Não dá para quantificar e eu vou dizer por quê. A gente tem uma lista larga que nós chamamos de 45, 50 atletas. Por exemplo, agora antes de vir para cá, a gente acompanhou e o Vini nos deu a informação que o Diego Carlos rompeu o tendão de Aquiles. Temporada começando lá fora. Então, ele é daquele grupo de 50 atletas que a gente vinha monitorando, acompanhando, assistindo jogos por completo, não são os melhores momentos. Quando a gente tem uma comissão técnica, como nós temos na seleção, as funções de cada um, ela é assistir um jogo por completo, porque senão tu fica com recortes não dá para ter opinião. Então, ela fica muito mais aprofundada, mais abalizada desse acompanhamento de jogos. Então, o Kleber assiste dois jogos no final de semana por completo, às vezes presencial, às vezes por transmissão, eu da mesma forma, o César da mesma forma, o Matheus, o Bruno, o Tomás, e afora acompanhamento dos jogos. Juninho. Aqui a gente está em fase decisiva das competições, né? Das competições no Brasil e Sul-Americana, lá fora retornando às competições internacionais, né? E a gente está a menos de um mês de uma convocação agora para os Jogos de Setembro, então a gente está atento a essa lista larga, como o Tite disse, podendo ver em loco, como a gente viu ontem no Beira-Rio, podendo ir vendo diretamente, diariamente,
lances e todos os momentos e revendo e discutindo e atento a isso, né? É uma coisa que preocupa muito na proximidade das convocações as lesões de alguns atletas. A gente fica muito triste com isso. É uma lesão séria do Diego, uma lesão que vai tirar ele mais ou menos uns 6 meses, indo para um novo clube, começando um trabalho como muitos atletas nossos, principalmente lá fora, estão nessa fase, né? De troca de clube, de adaptação, né? Desenvolvendo para essas convocações 2 que restam, né? De agora e a de novembro. Isso tudo para responder que não há uma definição em termos percentuais. Não há. Mas há um acompanhamento desses 45, 50 atletas que a gente está... E tem uma diferença esse ano, né? A Copa vai ser meio de temporada europeia. Vai pegar o final aqui, né? Geralmente é final de temporada europeia, a Copa do Mundo. Mudou muito o planejamento de vocês também? Ou vocês esperam uma condição melhor? Porque geralmente os jogadores chegam desgastados, né? Final de temporada. O nível físico sempre preocupa, né? A gente lembra de Copas anteriores, grandes jogadores chegando numa condição não tão boa, né? E nesse momento, nessa Copa, sendo assim, eles vão chegar em melhores condições físicas, né? A questão também do local, dos jogos serem próximos, da gente poder ter uma recuperação maior para esses jogos que são de 2, 3 dias de diferença, não ter muitas viagens, é importante. Nesse aspecto físico, é um ganho que essa Copa tem. Comparativamente, a de 2018, nós tínhamos Neymar que machucou, o Dani que machucou, o Renato que machucou. Douglas na sequência, Fred na sequência, então, mas esses já foram no período, o Douglas foi antes, no primeiro jogo, o último jogo antes da convocação, então é um fato importante também. E o calor, né? Vai ser tipo jogar no Cecinzão lá no fevereiro, Gauchão. Nós temos um pouquinho dessa experiência, porque nós passamos duas experiências no mundo árabe, uma mais prolongada, e ela te drena assim, a capacidade de concentração para te desenvolver, ela te absorve. O dia a dia no treinamento ela absorve. Por mais climatização que possa ter no estádio, ele interfere no ritmo do jogo, sim. Vocês estão dormindo bem? Eu estou de boa. Tá tranquilo? Essa pergunta que agora deu 100 dias antes da Copa, né? Mas a gente segue processos, não tem outra forma. O nosso foco nesse momento é a observação dos atletas, esse retorno que eu falei dos atletas da Europa, os atletas aqui em fase decisiva para a convocação próxima, né? É Mário Quintana? Os passos fazem o caminho? De Alegrete, Mário Quintana de Alegrete. Os passos, o dia a dia faz o caminho. Essa é a experiência que vocês vão adquirindo. Chance de mais um ciclo de Copa com a seleção brasileira existe? Da minha parte, absolutamente não. Ela não é vou pensar, ela não é algo... Não, é algo maduro, é algo consciencioso, é algo de paz, é algo que mostra a maturidade de um trabalho, é algo que nós já conversamos, eu falei com a comissão técnica 1 ano e 4, 5 meses atrás, não é nenhuma novidade para eles também planejarem a sua vida, sabe, ela é muito tranquila. Vai ter um ano sabático ou vai voltar direto para o dia a dia de clubes? A dona Rose, para quem não conhece a minha esposa, ela diz assim que vai ter que ficar um tempo com ela. E meu filho, ao mesmo tempo, diz assim, mais que 2 meses ela não vai te aguentar, ela vai te jogar. Deixa eu perguntar, vai ter churrasco lá? O que vai de Rio Grande do Sul para lá? Olha, acho que não sei se eu ia conseguir levar o chimarrão. O Jaime, que é o nosso chefe de cozinha, é de Santiago aqui, né? Está com a seleção há muito tempo, então tem o chimarrão que ele leva. Na era quando a pandemia estava forte, aí não podia tomar insociável, né? Então cada um tinha a sua cuia, né? A sua bomba. Então eu acredito que possa e se tem uma coisa gaúcha é o chimarrão, aí a nossa alma que vai estar presente, a alma competitiva. Se o churrasco estiver junto, eu lembrei de ti, rim não vai ter, porque esse cara fez uma vez aquela parrijada, né? Ele colocava com diversos, ele correu de rim, não, cara, não. Fronteira, né? O presidente da fronteira. Fronteiriço, né? Rim para ele não gostou muito. Esse cara da serra aí. Mas se tiver, vamos levar um rim. Costela, sim, a costela é bom. Como é que foi? Eu queria perguntar para ti, Titi, segunda vez que tu faz questão de encontrar o professor Rui, né? Antes de uma Copa do Mundo, dessa vez foi o Lauro junto, o Silvio estava lá também novamente, né? Como é que foi o quão importante é para ti esse contato aí com... Beber na fonte de inspiração, afora passar para eles a gratidão, porque eu compreendia futebol, porque o processo hoje de estudar futebol, ele é bastante recente. Na época que eu comecei, que eu parei de jogar, com 28 anos, não tinha essa possibilidade. Era professor de educação física, eu tinha formado, sim,
mas ela te dá uma noção de quantificação de carga nos aspectos físicos. Mas em termos de aprofundar sistema tático, posição, função, ela não dava. E qual é que era? Era meu imaginário num comentário de Rui Carlos Ossa, na rádio, no outro dia lendo e projetando no meu quadro, no meu papel, aquilo que eles falavam. Ou vendo nas imagens no outro dia, ao meio-dia, como é que tinha sido o cruzamento, que bola, o tempo de bola, o cabeceio, a infiltração, o passe, a articulação. Isso tudo eles foram, assim como outros tantos, influenciadores, vamos usar o termo que Influencers de rádio. na minha formação. Pesa muito para vocês, assim, esse tipo de contato com a imprensa e falar sobre futebol? Vocês acham que melhorou essa dinâmica ou a gente está muito analítico, muito teórico, assim, está mais científico o futebol? Não sei, a gente agora, nesses processos que tem de seleção, mudou muito a nossa relação. Antes ela era mais diária, agora nem tanto, né? Mas a gente, como a gente tem estudado cada vez mais, se preparado cada vez mais, porque tem esse tempo, né? A gente vê também na imprensa surgindo novos comentaristas, novos analistas, e esses caras com conhecimento bem profundo. E aqueles mais antigos, muitos deles se preparando, né? Sendo exigido para isso. O futebol hoje ele é muito visto, né? Tu vê qualquer time de qualquer lugar jogando e tu tem que aprofundar as tuas análises, né? É um futebol mais dinâmico, é um futebol com pouco espaço, é um futebol que não tem mais aquela definição tática de 4-4-2 e assim fica o tempo inteiro. Tu ataca de uma forma, tu defende de outra forma. Existem variáveis dentro do processo de jogo e isso faz com que a gente estude. E existe esse crescimento também de estudos na imprensa e é legal quando a gente tem essa possibilidade de trocar. No nosso dia a dia na CBF a gente recebe muitos comentaristas, principalmente os do Rio, porque estão lá perto, mas muitos vão de seus estados para lá e a gente tem uma troca legal. Pode mostrar para eles no nosso material, dos nossos analistas de desempenho, aquilo que a gente faz e aquilo que a gente entende como futebol. Profissionais de alto nível, eles requerem estudo associado à prática e a experiências. Quando se foge de um desses pilares, a gente está deixando de lado a capacidade de evolução. Então, são esses jovens, mas associados às experiências também. O que vocês viram de bom ontem em Inter e Fluminense? São duas escolas diferentes de futebol. Eu não vou entrar no conceito, mas aí está notório duas escolas. E o Brasil tem diversas escolas, eu digo assim, tem escolas híbridas, e ontem uma escola da aproximação, do toque curto, da criatividade, da posse de bola, do volume, sem se ater a resultados, não estou analisando os resultados, e uma que ela é mais vertical. Então, nós temos diferentes formas no Brasil, essas e outras híbridas, e com todas se ganha. É igual a análise, né? Com todas se ganha. Vai um pouquinho atrás, vai lá na frente. É a mesma coisa que tu falou ali da forma de analisar hoje em dia, né? Beber um pouco de cada fonte. Equilíbrio de novo, né? Bom, eu fui uma criança forjada na Copa de 94, né? Minha primeira Copa de ir pra rua, vibrar, enfim. Então eu sou um daqueles dos que torcem. A seleção é uma coisa importante, assim. E queria desejar sorte pra vocês lá no Mundial, né? Deseje, por favor, então. Vamos torcer bastante. Tá. Chorei de cantinho contra... Desejar fica no tempo futuro, né? Quando o cara fala gostaria, então deseja, cara. Desejo, botar na torcida, chorei de cantinho contra a Bélgica, aquele finalzinho ali contra a Bélgica teve o nosso pênalti lá que não deram também. Mas mata-mata é isso também, né? Quer dizer, mata, né? É só um, né? É uma coisa muito incisiva ali da hora, enfim. Queria agradecer e desejo sorte. Vamos estar na torcida aí pela nossa canarinha, que ela é importante, sim. Obrigado, um momento importante. Obrigado pela torcida também e uma série de outras pessoas que... Obrigado pelo carinho, a gente precisa, né? Todos nós, a gente gosta. Vai ser legal. Gosta de estar no trabalho, gosta de estar nesse momento que é um dos mais importantes do futebol e com carinho. Nós temos que tirar a França do caminho. Aí nós vamos... Valeu, gente. Obrigado.